Amém. Como é bom servir esse Deus, né? Não importa a situação, vamos adorar, vamos glorificar o nome santo do Senhor. Ele é o nosso Deus. Vamos fazer a leitura dos primeiros versículos. A partir do versículo 14, o Evangelho de Marcos. Hoje, possivelmente, do versículo 21 até o último versículo, que é o versículo 45, nós não vamos estar explicando versículo por versículo, mas vamos dar por concluído este capítulo, né? A gente pode até voltar na próxima doutrina um pouco, mas hoje estaremos encerrando 5 mensagens no capítulo 1 de Marcos. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Pai querido, Pai celestial, mais uma vez estamos em Tua presença santa nesta noite. Queremos ouvir a Tua voz, queremos que o Senhor fale conosco neste momento, que a graça do Senhor, que o Teu poder esteja aqui presente para quebrar a obra do inimigo, para quebrar a obra de opressão, para quebrar tudo aquilo que venha contra o crescimento do reino de Deus nesta igreja, na minha casa, na minha vida, na vida da tua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Que este poder, que este evangelho, que esta palavra do reino possa inundar a nossa mente, o nosso coração, dar sentido à nossa vida, dar rumo ao nosso caminhar nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o teu nome. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos iniciar então. A primeira coisa que eu queria dizer foi que na semana passada eu coloquei alguns mapas aí nas nossas redes sociais, né? Sobre a Galileia, a Palestina, nos tempos de Jesus. Para mostrar para os irmãos um pouco da história, e aí fiz um mapa atualizado de Israel hoje. E tentei fazer uma mensuração utilizando o próprio Google Maps para sair de uma região a outra para medir em quilômetros. É claro que a gente sabe que na época de Jesus não tinha as estradas que a gente tem hoje. Com certeza não é a mesma estrada que Roma construiu. Porém, é mais ou menos para a gente ter uma noção da distância. Por exemplo, a Bíblia fala que Jesus saiu da Galileia para ir ao Rio Jordão, para que ele pudesse ser batizado por João Batista. Qual é o tamanho desse percurso? De Nazaré, cidade onde Jesus foi criado, depois que ele foi embora para o Egito, ficou lá aguardando a morte do Herodes. Herodes morre, aí o anjo avisa José e Maria, e eles retornam, mas ao invés de vir para Belém, onde houve a matança dos pequeninos, não, ele vai para Cafarnaum, ou melhor, para Nazaré, E em Nazaré Jesus cresce, Jesus passa a sua infância, sua adolescência e chega na sua juventude. E vai iniciar o seu ministério partindo ali de Nazaré para o Rio Jordão. Onde fica o Rio Jordão? O Rio Jordão, ele nasce antes da Judéia. Hoje, a gente pode falar que nas colinas de Golã, onde teve até uma guerra, e Israel tomou as colinas de Golã, que é onde nasce, a nascente, vai tendo de gelo
do topo da montanha e vai formando o Rio Jordão. Ele atravessa toda a Palestina, praticamente. Vem pela Judéia, vem pela Galileia, depois vem para a Judéia e chega e deságua lá na cabeceira do rio, ou na foz do rio, do Mar Morto, melhor dizendo. Amém? Então ele vai encerrar lá no Mar Morto. Praticamente corre Israel de norte a sul. Amém? Nós temos o deserto de Quimã, Qumran, é onde foi encontrado os escritos do Mar Morto. Os irmãos, lembra que eu falei isso no primeiro dia que a gente estava dando doutrina? Que foi encontrado vários manuscritos quase que sem conhecimento de livros completos na dimensão, por exemplo, do livro de Isaías, livro de Salmos, né? Alguns livros de profetas, ponta a ponta, completo, praticamente igual nós temos hoje na nossa Bíblia. É claro que houve traduções, e as traduções às vezes divergem um pouquinho, né? Tanto é que quando você compara, para isso serve aquele que é estudante da Bíblia, ter várias versões da Bíblia em casa, para você ler a versão A, versão B, e você fazer uma comparação. Essa forma de estudar a Bíblia, pela própria Bíblia, utilizando as traduções disponíveis, ela enriquece e amplia o horizonte daquilo que o autor, no original, quis dizer. Amém? Então, a gente tem uma grande facilidade hoje aí. Então, Jesus está no deserto. Jesus está sendo tentado. Nós vimos que, depois que Jesus repreende Satanás, Satanás vai embora. Os anjos vêm e abençoa, traz uma refeição. Eu falo refeição. Serviam a Jesus ali no deserto. Trouxe algo para regozijo da vida terrena de Jesus ali, naquele local. Amém? Isso aí está escrito no versículo 13, né? Versículo antes da gente falar. Então, olha só, antes do versículo que nós lemos hoje. Então, Jesus agora está saindo do Jordão e indo para a Galileia. Os comentaristas dizem que há um período aqui, aproximadamente de 1 ano. Jesus foi batizado e ficou ali pregando a palavra de Deus, simultaneamente com João Batista. João Batista batizando, Jesus batizando, embora eram os discípulos de Jesus que batizavam. E algumas pessoas ainda queriam fazer ciúme para João, né? Jesus está batizando, peraí. É necessário que ele e eu diminua. É necessário que ele cresça e eu diminua. Eu sou amigo do noivo, mas agora o noivo está presente, a minha alegria está completa. O meu ministério já está encerrado. Chegou o verdadeiro. Eu era a sombra, eu era a voz do que clamava no deserto, mas agora o verdadeiro chegou. Então, dizem os comentaristas que esse período aqui, que é tratado de um versículo para o outro, tem aproximadamente 1 ano aí. Jesus foi batizado, Jesus principia o seu ministério. Depois que João é preso, Jesus vai e parte para a Galileia. Sabedoria, né? Está tendo uma confusão aqui, eu vou para o outro lugar. É claro que Jesus só seria preso no momento certo, mas tudo há um porquê. A gente vai descobrir, deixa eu ver se é Mateus. Mateus, ele fala assim, no capítulo 4, versículo 13. O 12 diz que Jesus ouve que João Batista foi preso e Jesus volta para Galileia. O mesmo versículo que nós lemos agora em Marcos. Aí no versículo 13, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulum e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, a terra de Zebulum é a terra de Naftali, junto ao mar
ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados nas regiões e sombra da morte, a luz raiou. Jesus entrou na cidade, Jesus chegou, as trevas foram dissipadas, o poder do diabo, que infernizava, que algemava, que alquebrava as pessoas, estavam escravas. Jesus veio e quebra este poder, esta legalidade que tinha sobre as vidas das pessoas. Todos aqueles que ouviram a mensagem do reino, o reino de Deus está próximo. Quem ouviu e deu crédito a esta mensagem, as suas algemas foram quebradas, houve libertação, houve cura, houve poder de Deus manifestado nestas vidas. Aqui, nós vemos que Jesus sai de Nazaré e vai para Cafarnaum. E no mapa, eu também coloquei essa distância. Qual é essa distância aí? 48,2 quilômetros. 48 quilômetros, saindo de Nazaré para Cafarnaum. Então, é só para os irmãos terem noção, não era coisa pouca, não. 50 quilômetros, eu acho que a gente tem daqui em Sobradinho, não é isso? Eu acho que aproximadamente. Minha mãe mora em Sobradinho, toda semana eu dou um pulo lá. Nunca fiz a aferição da medida, mas eu acho que é mais ou menos isso, né? Então, a gente entende um pouco a noção de distância, só que quem é que já caminhou num dia 50 quilômetros? Talvez não seja possível caminhar tudo isso, eu não sei, agora não tenho noção, tá bom? Mas várias viagens eram feitas dias. Lembra que Jesus ficou no templo, Maria foi andando embora para casa, voltando para Belém? E quando foi no meio do caminho, parece, ele falou assim, cadê Jesus? Procurou, 2 dias quase para poder encontrar Jesus. Demorou, porque ele foi um dia de caminhada, voltou um dia de caminhada para poder encontrar Jesus. Um dia de caminhada, então à noite, com certeza aí, alguém descansando, né? 2 dias, indo e voltando, né? Não dava para voltar na mesma hora, né? Chegou, encontrou Jesus e falou, agora vamos embora agora. Não, deve ter descansado em Jerusalém mais uma noite para poder partir durante o dia, no outro momento. Amém? Para a gente ter entendimento. Se vocês derem uma olhada, o Mar Morto ainda existe. O Mar Morto está diminuindo um pouco as suas águas, mas ainda continua. Está acontecendo um mistério no Mar Morto, porque no Mar Morto não há vida. Não tem vida lá por causa da salinidade. Diz que o Mar Morto tem 30 vezes, mais ou menos, mais sal do que o oceano, do que os mares, os oceanos, né? Melhor dizendo. Então, muito mais sal. Por isso que lá a pessoa boia, não afunda, né? Você vai andando e à medida que o pé perde o contato, quer dizer, antes do pé perder o contato, você começa a ser levantada naquela água lá. Pode deitar, que não afunda, né? Muitas pessoas demonstram isso aí. Aqueles que já foram puderam experimentar, né? Como eu não fui, eu fui olhar na internet. Tem muita coisa sobre Israel, né? E a gente pode estar absorvendo também alguns desses conteúdos. Bom, então Jesus está indo aqui para a Galiléia. Por que Jesus voltou? Para cumprir com a profecia, para cumprir com a palavra. Por que Jesus nasceu em Belém de Judá? Para cumprir com a profecia. Por que Jesus foi para o Egito e não foi para a Arábia, não foi para outro lugar? Porque tem uma profecia dizendo, do Egito chamei o meu filho. Então, Jesus é chamado lá do Egito e volta para a terra de Jerusalém, para a terra da Palestina, para Nazaré. Jesus também ficou conhecido como Jesus de Nazaré, devido
a maior parte da sua vida, ele ter vivido ali em Nazaré. Agora, outra mensagem que eu quero entrar aqui hoje é sobre a questão aqui. E depois que João foi entregue à prisão, Jesus veio para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus. Marcos faz questão de colocar esses dois episódios juntos. Um saindo de cena e o outro entrando em cena. O mesmo ministério, né? Ou a continuidade do ministério. Jesus é aquele que traz o reino de Deus. Jesus é aquele que cumpre a velha aliança. Jesus é aquele que cumpre com a lei e estabelece o reino de Deus na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E aí muitas vezes a gente fica se perguntando, que reino de Deus é esse? O reino de Deus é muito mais do que a gente possa imaginar, não é? O livro de Lucas, capítulo 4, no versículo 14 ao 18, vai mostrar o porquê Jesus saiu de Nazaré e foi para Cafarnaum. Lucas já começa dizendo que Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou para Galiléia. Jesus não volta do jeito que ele foi. Jesus agora tem a autoridade, a presença, a unção, ele agora é casa, moradia, agora há uma comunhão muito mais profunda. E esta comunhão que Jesus experimentou enquanto homem, a qual deu a ele autoridade, poder, unção para falar, unção para operar milagres, esta unção está disponível para os filhos de Deus, para os membros do reino de Deus, para aqueles que aceitam a voz desse rei, desse Deus, como sendo o seu rei, né? Então Jesus aí, cheio do poder, volta para a Galiléia. Ele volta, irmãos, numa caminhada de 130 e poucos quilômetros, vários dias, e por onde ele passa, ele começa a fazer milagres. Por onde ele passa, ele vai operando. Quando a gente junta todos os evangelhos, a gente percebe a dinâmica daquilo que deveria ser, para a gente poder compreender melhor. Há uma unidade, há uma complementariedade, né? Complementa um ao outro. Cada evangelho enriquece a história de Cristo, de maneira que a gente tem uma noção não completa, porque o próprio João vai dizer que se fosse escrito tudo que Jesus fez, tudo que foi falado, tudo que Jesus operou, nem o mundo todo caberia tanto livro. Teve um pouco de exagero na linguagem, porém, o que quer dizer é que o que está escrito é muito menos do que Jesus fez, do que Jesus manifestou, amém? Mas tudo o que está escrito é para a minha edificação, para a sua edificação, para a edificação da igreja de Jesus. No livro de Lucas diz que ele estava ministrando a palavra, e ele estava ministrando a palavra, e as pessoas da sinagoga, todos o elogiavam. Nesse capítulo 4 que nós estamos falando, a partir do versículo 14. Né? Aí Jesus chega em Nazaré, a cidade da infância, num sábado, no dia que a sinagoga está aberta, e entrega um livro para Jesus ler. Jesus abre o livro, em Isaías capítulo 61, e ele diz: o Espírito de Deus está sobre mim. E ele começa a falar aquela profecia, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres, aí eu parei aqui mesmo, né? Só anotei até aqui. O Espírito
de Deus para trazer as boas novas aos pobres. Encerrei aqui a cópia do versículo aqui no meu esboço. Amém? Então ele está falando do reino de Deus. Depois ele continua, ele diz assim: hoje se cumpriu esta palavra que acabais de ouvir. Diz que vai acontecer uma rebelião. Diz que o povo fica nervoso com Jesus. Olha só, irmão, o perigo. Eles estavam ouvindo Jesus e diz o texto que eles estavam falando: como é que este homem tem autoridade? Que poder é esse? Que autoridade é essa? Eles se maravilhavam com a autoridade de Jesus, mas ao mesmo tempo eles questionavam: mas esse aí não é o filho do carpinteiro? Esse aí não é o filho de José? Eles estavam vendo a obra, eles estavam vendo aquilo que Jesus estava falando. Era possível entender pelo próprio texto que Jesus leu que havia um espírito, que havia um poder diferente da vida de Jesus, muito além daqueles que eram escribas, daqueles que eram fariseus. Ele ensina de uma maneira diferente, ele fala com uma autoridade que não é igual àquela que nós estamos acostumados a ouvir. Havia indício, havia coisas que dava para eles entender, sinais que eles tinham que entender que Cristo era o Messias, mas eles preferiram fechar os ouvidos. Que homem é esse? Ele está pensando o quê? Não pode falar isso. E a primeira tentativa de matar Jesus acontece nesse texto. Eles querem jogar Jesus abaixo. Eles querem matar Jesus. Jesus atravessa e vai embora. Jesus é rejeitado neste lugar. Jesus diz: nenhum profeta tem honra na sua própria casa. Você vai dizer assim: médico, cura a ti mesmo. Eles queriam que Jesus fizesse os mesmos milagres. Faça os milagres que você fez lá aqui. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, esse tipo de pessoa também estava presente lá. Eles falaram: desce dessa cruz que nós vamos crer em você. Mas na verdade eles não criam nem que Jesus descesse da cruz. Eles estavam dispostos, se Jesus fosse possível matar Jesus, depois que Jesus ressuscitou, eles tinham matado Jesus de novo. E de novo. Irmãos, tem muitas igrejas que Jesus já não pode ficar. Esta igreja aqui, a sinagoga, ela expulsou Jesus Cristo, Filho de Deus, o ungido, o Messias, o prometido, expulsou Jesus, enquanto a Galileia, onde Jesus estava passando, que também Nazaré também é da Galileia, né? Faz parte da Galileia, mas Cafarnaum, Mar de Tiberíades, alguns outros lugares que estavam ali perto, Jesus também ministrou nas sinagogas, e a mensagem de Jesus era aceita. Jesus sai daqui e Jesus começa a expulsar demônios em Cafarnaum. E as pessoas falam: que nova doutrina é essa? O que está acontecendo? É o reino de Deus sendo implantado na terra. É o reino de Deus com poder, com autoridade, chegando para impactar as vidas. Jesus foi para Cafarnaum para se cumprir a palavra de Deus. Eu escrevi nas nossas redes sociais, já tem algum tempo, mas a gente não conseguiu ler na mensagem, que às vezes eu mudo de lugar as coisas aqui. Vivemos numa época em que a Escritura, este Evangelho, é constantemente atacada por pessoas que dizem que o Evangelho é uma história, apenas uma fábula. O destino eterno, meu, seu, será traçado de acordo com a minha crença neste Evangelho. Se eu creio que é uma historinha, ela não vai modificar a minha vida, porque eu não olho para ela de uma forma em que o Espírito Santo de Deus possa operar em mim. Eu estou negando a eficácia da fé. A fé é em vão quando eu nego
o benefício, a atuação do Espírito Santo na minha vida, quando eu não permito a palavra transformar o homem. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, o Evangelho, a palavra do Evangelho, ela veio para quebrar, ela veio para nos confrontar, ela veio para nos tirar do lugar de conforto, ela veio para chocar, ela veio para nos colocar no nosso devido lugar. Eis que eu sou pó, eis que tu és santo, 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 é um Deus santo que nós estamos diante dele. Está faltando temor nas igrejas. Está faltando temor. Quando nós não tememos a Deus, o pecado entra a porta dentro. O pecado tem lugar no meu coração. Quando eu não tenho mais temor, pouco importa. Eu vivo de aparência, eu camuflo as coisas, eu trabalho nos bastidores, eu faço no oculto, na frente eu abraço, eu bato nas costas, mas por trás eu estou traindo. O Evangelho veio para colocar eu e você no devido lugar. Se eu permitir, esta palavra vai me transformar em verdadeiros cidadãos dos céus. Este é o Evangelho de Deus, do reino de Deus. O seu destino eterno será traçado de acordo com a definição que você adotar para a palavra de Deus. O Evangelho exige mudança de comportamento, transformação de mente, mudança de rumo. A Bíblia é a palavra de Deus. Esta palavra de Deus aqui é a voz de Deus, a boca de Deus, a vontade de Deus para mim e para você. O Evangelho não nos convida apenas para conhecer a vontade de Deus, mas para viver por meio dela. Viver o Evangelho. Que cada palavra que vem de Deus tenha valor para você. Faça a vontade de Deus. A verdade é que o Evangelho contrapõe qualquer pessoa, principalmente aquela que deseja servir a Deus. Irmãos, o que não quer servir, o Evangelho não faz nem cócegas. Mas aqueles que são sinceros, eles entram num culto com seu coração contristado. Eles entram num culto e eles começam a orar, esperando que a graça de Deus vai vir encontrar com ele mais uma vez. Eles vêm para a casa de Deus e têm temor. Eles guardam o pé deles quando eles entram na casa do Senhor, como diz o salmista, porque eles sabem que é um lugar de reverência, porque eles têm comunhão com Deus, enquanto um está no celular dentro do culto, mandando mensagens, namorando, perdendo o seu tempo. Existem aqueles que são fiéis, existem aqueles que são remanescentes, aqueles que ainda estão vivos dentro da casa de Deus, aqueles que ainda estão ligados na seiva, na videira verdadeira, no caule que vem a vida vem de Cristo. Você não é autossuficiente, você precisa ser dependente desta palavra, deste Evangelho, desta verdade. Aqueles que desejam servir Deus verdadeiramente são impactados, confrontados em cada culto, em cada dia. Quando eu leio a palavra de Deus fala, você precisa mudar. Eu já disse aqui, e ontem eu estava conversando com os irmãos no culto familiar, que às vezes os meus pecados, sabe aqueles pecados? Eu olhava para ele e falava assim, eu errei aqui, a culpa aqui é de fulano de tal, porque foi ele que me levou para o mau caminho. E depois eu olhava outra coisa que eu tinha, que às vezes envergonha. E a gente, ao invés de pedir perdão, ao invés da gente se quebrantar diante de Deus, nós ficamos justificando. Eu sou assim porque meu pai... Eu sou assim porque minha mãe. Eu sou assim porque... Por quê? Não, meu irmão. A culpa é minha, a culpa é tua. Quando eu assumi a culpa,
Oh, louvado seja o nome do Senhor! Quem confessa e deixa, abandona, recebe a misericórdia, recebe o perdão de Deus. Ele se encontra conosco. O nosso sacrifício é aceito. Nos tornamos favoráveis diante de Deus por causa do sangue de Cristo. O Evangelho precisa confrontar você. Nicodemos, um homem religioso, um homem praticamente perfeito para os olhos humanos, aquele que andava impecável, aquele que tinha um comportamento bom diante dos homens. E Jesus virou para ele e falou assim: é necessário você nascer de novo. É necessário você pegar aquilo que os homens aplaudem. É necessário você pegar aquilo que os homens valorizam e colocar, como o próprio Paulo um dia disse: eu coloco tudo isso. Eu ser fariseu de fariseu, eu ser da nata do judaísmo, eu reputo isso como esterco. Eu já falei isso aqui outro dia, né? Então, quando a gente pega aquilo que a gente é e diz para Deus: Senhor, eu não sou nada. Tu que és o grande, tu que és o bom, tu que és o maravilhoso. Eu sou pequeno, eu sou falho, mas o Senhor olha para mim com um olhar de misericórdia, e o Senhor perdoa, o Senhor derrama graça, o Senhor fortalece, o Senhor coloca de pé, e muitas pessoas ficam olhando e falam assim: vai cair, vai cair, vai cair, não vai conseguir, ele não vai até o fim, eu quero ver até onde ele vai. Não se preocupa com o que os outros estão falando, se preocupa com a unção, com a graça, com a presença, com a comunhão que o Espírito de Deus nos dá. Para Nicodemos o desafio era nascer de novo. Para a mulher adúltera era mudar de prática. Ei, mulher, para de pecar, muda de vida. Você quer mudança? Então muda de vida. Muda o teu comportamento está errado. Como é que o senhor sabe, pastor? Eu não preciso saber, quem precisa saber é você. É você que tem que reconhecer que o seu estado é miserável, que o seu estado carnal, quando nós queremos satisfazer as nossas próprias vontades, ela tem que ser controlada pelo Espírito Santo, ela tem que ser subjugada pelo poder de Deus. Nós temos que colocar a nossa carne na cruz e seguir a Cristo. Tome a tua cruz e depois nega a ti mesmo e depois me siga. Quer ser seguidor de Cristo? E para você, como o Evangelho lhe confronta? Se é que o Evangelho significa alguma coisa para você. Se o Evangelho significar alguma coisa para você. O que é que ele está falando com você agora, neste momento, nesta hora? Quando você percebe que Ele é a luz, que Ele fez com que as trevas foram dissipadas de Cafarnaum, das cidades marítimas, na vida dos homens que creram na sua palavra, Ele quer também tirar essas nuvens da tua cabeça, da tua vida, da tua prática. Louvado seja esse Deus poderoso. Colossenses 3, uma porção, pastor Aldenir leu hoje, né? Mas agora abandone todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do Criador. Colossenses 3, de 8 a 10. Este é o poder da palavra. Este é o poder do Evangelho. Ele troca a natureza, ele troca as vontades. A minha vontade é pecar. Mas quando eu me submeto a Ele, quando eu me rendo a Ele, quando eu vou aos pés de Cristo, quando eu leio a Sua palavra, quando eu permito com que a palavra de Deus mova o meu coração, a minha alma, louvado seja o nome do Senhor, eu sou constrangido por esta palavra.
Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra do reino é essa? O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependam e creiam no Evangelho. É o versículo 15. Esse termo está cumprido é um termo escatológico que vem da análise do texto que se encontra em Isaías, capítulo 61, versículo 1, e Joel 2, 1. Eles anunciam o reino de Deus. E Jesus está falando, este tempo chegou. Aquelas profecias se cumpriram. A época agora é a do reino de Deus. Quando eu digo que o reino de Deus está na terra, o reino de Deus está próximo, as pessoas que querem fazer parte do reino têm que ter Deus como rei. Quem é o teu rei? Quem governa a tua vida? É o eu? É o ego? É a carne? Quem é que governa? São os vícios que governam a tua vida? O reino de Deus está próximo. Esta palavra se cumpriu. O que é esse reino de Deus? Esse está próximo tem o sentido de dizer que este é o tempo oportuno. Esse é o tempo apropriado. É a oportunidade de ouro que o mundo, a humanidade, e principalmente o povo de Israel estava aguardando. A implantação desse reino dos céus. A primeira mensagem que eu coloquei hoje aí, vamos fazer a leitura dela. Com autoridade, Jesus iniciou o seu ministério. Com autoridade. E a mensagem do reino de Deus ganha maiores proporções. Marcos diz, o tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Lucas está dizendo que Jesus voltou, já falei isso, cheio do Espírito de Deus, no poder do Espírito. E por toda aquela região, ali da Judéia, até ele chegar na Galileia, espalhou a fama desse Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Também Marcos foi citado aqui, eu já li também, sobre essas trevas que foram desfeitas pela presença de Jesus. João é o único evangelho que diz que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É engraçado quando a gente está estudando, é que para mim, no batismo, não importasse qual dos livros, qual dos evangelhos, todos falariam a mesma coisa, mas não, João fala diferente. João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando ele olha para Jesus. Para Lucas, tudo o que Jesus fez, todas as manifestações e ações foram realizadas no poder do Espírito. Para Mateus, Jesus é o poder de transformação. Jesus é a luz que dissipa todas as trevas da nossa obscuridade e da nossa ignorância. Ele revela quem é Deus. Para João, ele é o Cordeiro de Deus. Ele é aquele que tem a solução para o meio, para o teu problema, para o problema da humanidade, para o pecado. Ele é o único que pode perdoar pecado, tirar o pecado do mundo. Ele é o único. É o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Marcos resume a mensagem do seu evangelho, dizendo que é o evangelho do reino de Deus. Esse é o resumo do que é o evangelho. É dizer que o evangelho não é do homem, mas é um evangelho que vem de Deus. No livro do evangelho de Mateus, a expressão mais comum é reino dos céus.
Aparece em abundância em quase todos os textos correlatos, que nos outros diz que é o reino de Deus. Qual é a diferença de reino de Deus para reino dos céus? A diferença é que reino de Deus é o rei. Reino dos céus é que a origem do reino é celestial. O padrão, a maneira de viver, vem do céu para a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Gálatas 4:4, quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sobre a lei. É por isso que o tempo chegou, o reino de Deus chegou. Porque na plenitude do tempo, Jesus nasceu e agora Jesus está iniciando o seu ministério. Irmãos, como é que esse negócio de reino de Deus? Êxodo 15, capítulo 15, versículo 18. O povo está saindo do Egito. Deus dá uma palavra para o povo. O Senhor reinará para sempre. Foi passando o tempo. O povo ficou olhando os povos, os outros povos. E aí, 1 Samuel, capítulo 12, primeiro versículo, Samuel fala: vocês me pediram um rei, eu te dei um rei. No versículo 12, vocês olharam para o povo da terra, para Anás, é isso? Para Naás, rei dos Amonitas, e vocês desejaram ter um rei, e vocês me pediram um rei, embora o Senhor, o seu Deus, fosse o seu rei. Samuel chega a ficar chateado. Ele está conversando com Deus, fala: Senhor, o povo me rejeitou. E Deus fala para Samuel: não, Deus, eles não rejeitaram você, eles estão rejeitando a mim. Eu sou o governador, eu sou o rei, eu sou aquele que cuido de Israel, eu sou aquele que luta as guerras de Israel, eu sou aquele que estou ali cuidando. Eles têm que me ter como Senhor, como rei. Mas eles estão rejeitando, eles querem um homem. E Deus faz as regras e coloca um rei. Daniel, capítulo 2, versículo 44, diz assim: na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. O reino de Deus, a mensagem do reino de Deus que Jesus trouxe, já dura mais de 2000 anos e nenhum rei é poderoso para dominar sobre este reino, porque este reino não é um reino material, porque este reino é um reino espiritual, porque esse reino não é um reino ao qual você pode tirar o homem, dominar o homem e jogar ele abaixo e tomar a sua coroa, porque o próprio Deus é o rei deste reino. Louvado seja o nome do Senhor. Como entender esse reino? Aqui, um dos comentários que eu estava lendo apresenta 4 conceitos do que é o reino. Ele começa com uma realeza. O reino tem que ter a sua realeza. O domínio, a soberania reconhecida de Deus. Uma nação só é soberana se tiver um governo soberano. Se o governo é uma marionete, não há governo. Esse governo está sendo manipulado. Precisa ter soberania. Então, a vontade do rei prevalece em todas as províncias, em todos os estados, em todos os recônditos daquele reino. O reino de Deus é um reino mundial. Ele está sendo implantado, ele vai ser implantado fisicamente no milênio. Mas o reino de Deus já está entre vós. O reino de Deus já está dentro de vós.
No capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 9 até o versículo 13, vai falar a oração do Pai Nosso. E nessa oração do Pai Nosso, o que é que nós temos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu, venha o teu reino. Quem ora assim está dizendo: Deus, Tu és o meu rei, Tu és o meu Senhor, eu devo honra e glória ao Senhor. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é por causa da Tua misericórdia, é por causa da Tua bondade, é por causa do Teu favor. Eu sou favorecido neste mundo, louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje eu não vou pregar sobre esse texto aqui, não. É só para dizer para os irmãos, no final do versículo 13 aí, ele diz assim: porque Teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. É um reino que Deus dá pão de cada dia. É um reino em que Deus perdoa as nossas dívidas, em que Deus perdoa os nossos pecados. Somos livres, podemos acessar os céus, temos a salvação, porque o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário perdoa pecados. Esse é o reino de Deus, Ele está dentro de nós. Ele está em nós, porque o próprio Espírito de Deus habita em nós. Este é o reino que Deus perdoa os homens, em que Deus não leva em conta as nossas ofensas, em que Deus não permite que a gente caia em tentação. O diabo vai te tentar, mas se você permanecer firme, você não cai. A tentação não significa que você é obrigado a fracassar. A tentação vem, está querendo que você caia, porque o objetivo do diabo é te derrotar. E não só você, mas tudo aquilo que você poderia produzir para o reino de Deus, para a sua família, para a sua casa. Ele quer te humilhar, te jogar na lama, no pó e passar por cima. Mas o reino de Deus, você é súdito desse reino? Você tem Deus como seu rei? Você não vai cair em tentação. Deus vai te livrar do mal. Este mal vem de malignidade, de tudo aquilo que é força do inimigo, dos demônios de Satanás. Ele te livra, Ele quebra o laço, Ele te guarda. Ele é poderoso. Salmo 91 aí para você. Ele livra para que você não tropece com o teu pé em pedra. Ele te acompanha, Ele está contigo no dia a dia. Ele está contigo na viração do dia, na hora do almoço, na hora da janta, quando você está só, quando você está acompanhado. Deus está com você para garantir a vitória. A palavra de Deus não cai por terra. A palavra de Deus cumpre com o seu objetivo, porque Ele mesmo vela pela sua palavra. A garantia não é do pastor Edson. A garantia não é de homens, do presidente da República. A garantia é do próprio Deus. Ele falou, Ele cumpre com o que Ele prometeu. Ele é fiel ainda que você seja infiel. Todas as vezes que você é infiel, Ele continua fiel. Nós pedimos perdão, reconciliamos com Ele, e Ele derrama graça, Ele nos limpa, nos lava, redime, santifica, nos prepara para encontrar com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda característica, o reino de Deus é completa salvação. Essa expressão, o reino de Deus está pronto, é completa salvação em que sentido? Material e espiritual. Todas as bênçãos materiais o Senhor tem para dar. Senhor, o que nós vamos ganhar porque nós deixamos tudo e estamos te acompanhando? Vocês vão receber 100 vezes tanto nessa terra e ainda vão receber a vida eterna. Há promessas de Deus, há promessas do Senhor, até de prosperidade humana. E ainda
a eternidade para desfrutar com esse Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa, que Deus maravilhoso. As bênçãos espirituais também. Ele cura o corpo, mas Ele cura a alma também. Ele nos cura de enfermidades e de doenças. Há uma diferença aí, porque o texto fala e faz diferença. Enfermidades e doenças. Algumas coisas no corpo humano são psicossomáticas. Elas vêm também e envolvem da mente para o corpo. Muitas vezes, algumas pessoas são adoecidas pela mente e o corpo sente. E o corpo, às vezes, vai um médico, vai outro médico e não consegue encontrar a solução para aquele problema. Algumas coisas vão além do físico, vão além das aparências, vão além dos sintomas. É por isso que o médico geralmente tenta tratar a causa, não é os sintomas. Os sintomas vai dirigir um pouquinho o tratamento, mas o certo é atacar a causa daquele problema. O Senhor é poderoso para curar o corpo e curar a alma. A tua enfermidade é o quê? Às vezes, quando Jesus expulsava o demônio, a pessoa ficava curada. Lembra do surdo e mudo? Era um demônio que estava deixando ele surdo e mudo. E Jesus expulsou o demônio. E aquela pessoa voltou a conversar, a falar e a ouvir. Há coisas que a gente não compreende, não importa. O nosso Deus, o reino que nós servimos, Ele tem salvação completa. Alguns querem que você conserve só a sua alma, só o seu pensamento. Faz meditação e você será salvo, vai alcançar a plenitude, a luz, a evolução humana. Tem uns que não se preocupam com o corpo. Você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, porque para Deus o que importa é o espírito. Isso é mentira. Porque a própria Bíblia diz que o espírito já está pronto, mas a carne é fraca. A carne precisa ser controlada sim, por isso que Ele dá as ferramentas, o domínio próprio, para você dominar essa carne e poder viver em comunhão com Deus. Acontece quando Deus é o rei do nosso coração e Ele é conhecido e obedecido como tal. Quando você fala, venha o teu reino, a tua vontade seja feita na terra, na minha casa, no meu coração, na minha vida, no meu casamento, como é feita no céu. Qual é a tua vontade para a minha vida? Que seja feita. Tu és o rei da minha alma, tu és o meu Senhor, o meu rei, o meu Salvador. Salvação completa. Deus não quer só salvar o coração, Deus não quer só salvar a alma, Deus quer salvar você por completo. Há destino para a alma, há destino para o espírito, há destino para o corpo. O corpo que morre volta ao pó que o deu. A alma que morrer, perecer, essa alma que pecar, ela vai perecer, vai morrer, vai receber o dano da segunda morte. Mas o espírito que é de Deus, volta para Deus. Esse espírito que volta para Deus é aquilo que dá vida. É por isso que é o Espírito Santo que dá vida a você, que dá vida ao crente, vida espiritual. Por que tem muito crente que fica barbudo dentro da igreja? Cresce, fica gordo. Quantos crentes gordos espiritualmente falando? Obesos espiritualmente falando. Não consegue mais fazer uma caminhada, não consegue fazer uma corridinha. Não consegue nem ajoelhar mais. Eu estou falando espiritual. Eu estou dizendo do crente que não tem mais prazer na oração. Que não tem mais prazer em nada. A gente estava escutando uma mensagem hoje, e esse capítulo 6 de Mateus vai falar aqui, no versículo 1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus.
quando a gente for dar oferta, a nossa mão direita não pode ver a mão esquerda. Porque o hipócrita dá oferta e toca buzina, toca trombeta. Eu estou dando, eu estou dando. Mas o Senhor está ensinando um jeito de fazer a oferta. Esse é o reino de Deus. Isso aqui é uma introdução para chegar no reino de Deus. Sai fora hipócrita e entra agora aquele que não é hipócrita. Aí se a gente vai para a oração, aqui no versículo 6, versículo 5, e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam o seu galardão. O hipócrita ora, o hipócrita dá oferta, dá esmola, mas não é verdadeiro. Ele faz para os outros saber, ele conta para os outros ver, ele faz para as pessoas observarem. Quando você for orar, entra no teu aposento, fecha a tua porta, tenha comunhão com Deus. Para eu ter o reino de Deus, eu preciso ter relacionamento com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira característica, o reino de Deus é a própria igreja. O reino de Deus não é um país, não é um povo, mas é todos aqueles que creem que Deus é Senhor, que fez os céus e a terra. São aqueles que creem que Jesus é o Nazareno, aquele que foi enviado por Deus, aquele Deus que encarnou. Deus encarnou, se fez homem, morreu na cruz para me salvar. Aquele que crê nesta palavra do Evangelho que Ele mesmo anunciou. Esses fazem parte do reino de Deus. Esse é a igreja de Cristo. Não é a igreja denominação, mas é a igreja verdadeira, é a igreja noiva, é a noiva do Cordeiro que será para sempre, estará para sempre com Ele na eternidade, louvado seja o nome do Senhor. É a comunidade, onde a lei que impera é a lei de Deus. Nós devemos ser sujeitos à lei do homem, desde que a lei do homem não vá contra a lei de Deus. Porque quando a lei do homem for contra a lei de Deus, nós devemos preferir ficar com Deus. Se você preferir agradar homens, você vai perder o carimbo no seu passaporte aí de cidadão dos céus. Deixa de ser cidadão do céu e vai ser cidadão do mundo. Quando Jesus começa a pregar o Evangelho, ele começa a dividir as pessoas em duas classes. Os filhos de Deus e os filhos do mundo. Os filhos da luz e os filhos das trevas. Há aqueles que amam as trevas e aqueles que amam a luz. Andai na luz como Ele na luz está. Teremos comunhão uns com os outros. Está falando para quem? Para a igreja. O que é a luz? É a verdade, é a vontade de Deus. É o poder de Deus que transforma a mente, coração, atitudes. Louvado seja o nome do Senhor. É aquilo que nos tira da ignorância, que nos dá sentido, que nos faz ver as coisas como são. O reino de Deus, como essa comunidade de pessoas que no coração Deus reina. Deus reina nesta igreja. Deus reina na sua vida. Deus reina no seu coração. Você pode falar comigo? Se isso é verdade, diga: Deus, o Senhor reina na minha vida. Se isso é verdade, abra sua boca. Se você não quer falar alto, não tem problema, mas fala na tua alma. Se você está em pecado, está em trevas, está todo errado, abra o seu coração nesta noite. Ele é poderoso para penetrar a tua alma nesta noite e dar mudança, transformação, sentido para a tua vida. O reino de Deus é um reino universal. Aqui na terra, reinando no coração daqueles que o amam e andam segundo a sua vontade. Vai chegar a hora que
novos céus descerão sobre esse céu. Eis que o céu e a terra já passaram. Eis que vem a batalha do Magedon e destrói aqueles que são contra o povo de Deus, em que há separação do bode e dos cordeiros, em que os santos são agora guardados pelo poder, protegido pelo Cristo, redimido, ressuscitado, que veio com a sua igreja gloriosa implantar o reino de Deus terreno. Louvado seja o nome do Senhor. Onde não tem esse negócio de não querer. Quer não? Jesus vai falar assim, então não vai nem chuva, nem, né? Não vai ter estação aí na sua terra, não. Não vai ser igual é hoje, que os outros fazem o que quer, quando a terra dá o seu fruto, ele atribui a um santo, atribui a um Deus, um pagão, ao invés de dar glórias a Deus. Vai chegar o dia em que aqueles que não derem glórias, eles não vão ter também o benefício. Deus vai fazer diferença, como Ele já faz na parte espiritual. Diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Mateus 25, 34. Entrai na posse do reino que está preparado para vós. Aponta para o futuro. Há um reino celestial. Há um reino em que Ele vai trazer a sua vontade será a soberana em toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Em todos aqueles que se submeterem a Ele, louvado seja o nome do Senhor. Pensei que dava para a gente entrar mais adiante, mas já passei do horário, né? Vamos encerrar? Se coloque em pé. Equipe de louvor, rapidamente, vem louvar aqui um hino. Para a gente não terminar o culto assim, de repente, né? Deus é poderoso. Ele é o Senhor. Ele é o Rei da glória. Ele é o Senhor deste reino, desta mensagem poderosa do Evangelho. Ele é o nosso Deus. Ele é o Senhor que trabalha na tua mente, no teu coração, na tua casa, nos teus filhos, no teu casamento. Ele é o Senhor, que Ele possa reinar em você. Reina, Senhor, em mim. Reina, Senhor, no meu coração. Amém? Vamos louvar? Deus abençoe.